Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, chegando até a sua casa, até você, no seu trabalho, onde quer que você se encontre, através do sistema de comunicação da nossa Igreja Assembleia de Deus. A Rádio Libertadora 96.3, na audiência de muitos que estão conosco nesse momento, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Também quero cumprimentar o pessoal da TV Assembleia de Deus, canal 8, canal 23.3 e canal 38 pelo sistema TCM. E aqueles que estão nas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe vocês. Estamos numa jornada, vocês perceberam, vários dias, estamos falando sobre o processo de transformação da nossa mente, da nossa mentalidade, da forma de pensar. Uma proposta de Romanos capítulo 12, onde nos incentiva a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso, é necessário que a nossa mentalidade sofra uma transformação para que possa compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós. No último encontro, eu falei sobre uma mente divagante, uma mente que fica vagando e nesse processo se perde, acaba gerando oportunidades para o inimigo laçar, escravizar. Armadilhas são colocadas a partir dessa sua mente que fica vagando. E hoje eu vou falar sobre uma mente confusa. A mente confusa também é uma armadilha que pode te privar da revelação daquilo que Deus quer para a sua vida. Lembrem-se, nós temos que confrontar a nossa mente com os princípios da palavra de Deus e o que deve prevalecer dentro de nós é o princípio, a verdade bíblica. A verdade genuína. Essa verdade tem que ter a primazia. A tua mente vai, em alguns momentos, conflitar. Em alguns momentos vai questionar, vai afrontar, não vai querer obedecer. Até porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. E como tal, essa natureza, ela acaba sempre se manifestando. Sempre dizendo para fazer o contrário, para não cumprir a palavra de Deus. Para não se submeter, não aceitar o discipulado, a disciplina, a renúncia, daquilo que está favorável no alinhamento da vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Eu sei através da revelação das Escrituras. É a minha principal fonte, é a revelação das Escrituras. E a segunda fonte são as experiências que eu vou adquirindo com Deus. Então, se eu observo a palavra do Senhor, eu vou ter algum conflito com minha mente em algum momento, porque a minha mente, ela não vai querer fazer necessariamente o que a Bíblia propõe. Às vezes ela quer agir conforme a natureza carnal, contrária ao propósito de Deus. Por isso, estamos estudando essas questões, para que você fique alerta, você fique ligado, para que você abra a sua compreensão e perceba quando isso está acontecendo. Para você ler e perceber qual é a realidade que você está vivendo. Se você tem uma mente divagante, ou se você tem uma mente confusa, que lhe limita e acaba lhe boicotando para viver a plenitude da vontade de Deus. Então, vamos pensar sobre isso. Descobrirmos, gente, que muitas das vezes a própria imaginação acaba sendo parente da confusão. Muitas confusões que ficam dentro da nossa cabeça é que nós tentamos imaginar, projetar, trazer assim uma viagem na nossa mente de cenários hipotéticos, de situações hipotéticas, que poderão acontecer ou não acontecer, que pode ser ou não ser. E quando a gente vai nesse processo da imaginação, em algumas circunstâncias acaba gerando um conflito, uma confusão. Você sente uma coisa, pensa outra e faz outra. Então há todo um desalinhamento. E o pior, quando você sente algo que não é verdadeiro, que não é o real do que propõe a própria palavra, quando você pensa algo que é contraditório à própria palavra e você age ainda mais contraditório ainda. Tudo isso mostra a confusão que é gerada pela imaginação que muitas vezes nos propõe a criar situações e cenários que não correspondem a uma realidade. E nesse momento acabam trazendo esse conflito. A imaginação, a princípio,
essa capacidade que nós temos de criar cenários em nossa mente, a capacidade criativa, a princípio, é algo bom. Criar, imaginar, ver, a princípio é algo bom. Mas quando este criar e esse imaginar está indo para uma confrontação, ou um distanciamento, ou uma viagem para fora do princípio de Deus para a sua vida, aquela ideia, aquela criatividade que aparentemente é uma coisa boa, se torna uma coisa ruim. Porque ela está indo contra a vontade de Deus. E nós temos que compreender que tudo que vai contra a vontade de Deus é ruim para nós. Por mais que naquele momento a pessoa não perceba, por mais que você agora não esteja vendo, e você não pensa, porque a sua mente está confusa. E você cria uma rejeição, você cria uma síndrome de perseguição, você cria uma ideia de supervalorização, uma ideia vamos dizer assim, de se colocar numa posição ou numa situação que não é a que você está preparada para enfrentar naquele momento. Você poderá até se preparar em outro momento, mas naquele momento você não está preparado. Você cria situações para a sua vida, de problemas dentro de casa, de problemas no trabalho, imaginando situações. Não, isso aqui não gosta de mim, não, isso aqui não vai com minha cara, não, ninguém vale nada, ninguém presta, ninguém me ama. E essas imaginações, elas vão promovendo confusões dentro de você. Quando você está imaginando coisas que não correspondem. E quando você pensa assim, não tem nada demais o que eu estou fazendo. Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo pisa na bola, todo mundo falha em alguma coisa, então eu vou falhar nisso que não tem nada demais. Aí a sua imaginação leva você a criar um cenário que não tem nada demais você pecar. Não tem nada demais você fazer aquilo que te dá na telha, os impulsos que vêm dentro de você. Por isso que a imaginação é prima da confusão. Por isso que ela cria esse tipo de confusão. E acaba te tirando de onde? De onde? Do princípio da verdade genuína da palavra de Deus. O que você tem que estar ligado é que o Espírito Santo de Deus, ele conversa com você. E ele te mostra que princípios você tem que seguir. Em detrimento de qualquer coisa que aparentemente não seja favorável. Nem sempre seguir a vontade de Deus vai querer dizer que tudo vai ser favorável a você. Às vezes você vai seguir a vontade de Deus e vai ter que renunciar. Aliás, na maioria das vezes, você tem que renunciar. Porque a sua carne não quer fazer a vontade do Senhor. Pense sobre isso. Como sua mente fica confusa quando você não segue a palavra de Deus. Vamos ler o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, quer dizer, livremente. E nada lhes impropera, não critica, não censura. Você precisa de orientação de Deus para alguma coisa, Deus não te censura, porque você está, de novo, pedindo orientação para a mesma coisa. Ou você pedindo orientação para coisas que ele já falou na própria palavra dele. Deus não te censura por isso. Se você precisa de sabedoria para decidir, pode pedir. Deus não te censura. E te concede. E te dá essa sabedoria. Peça. Peça, porém, com fé, diz o texto bíblico. Em nada duvidando, sem hesitação. Pois o que duvida, o que fica inquieto, confuso, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha, porque, sendo homem de ânimo duplo, de duas mentes hesitantes, duvidoso e indeciso, muitas das vezes nós acabamos não recebendo porque estamos confusos. Quando está dizendo aqui, Tiago, que você pode pedir a sabedoria que você precisa, que Deus vai te dar essa sabedoria, não vai te julgar por isso, é porque é necessário ter clareza e direção para não ter confusão no seu coração. Se você imagina demais, imagina demais, imagina demais. Ah, eu imaginei que iam fazer isso comigo. Ah, eu imaginei que iam me ajudar de tal maneira. Ah, eu imaginei que fulano ia me ligar. Ah, eu imaginei, né?
No dia do seu aniversário, ninguém ligou. Aí você imaginou que o povo ia ligar, que estavam preparando a surpresa para você. Aí deu meia-noite, o dia terminou e ninguém fez nada. E lá está você sozinho no quarto, com um pedaço de bolo pequenininho, com uma velhinha cantando parabéns para mim, nesta data querida. E está lá frustrado, triste, está lá completamente entristecido. Por quê? Porque você imaginou. E aquilo que muitas vezes você imaginou te trouxe confusão. Você criou uma expectativa de algo que não aconteceu, que não foi assim, que não foi dessa maneira. Mentes confusas imaginam demais situações que não têm aquela fundamentação para acontecer naquele momento. E no caso do que eu estou falando aqui para você, eu estou te falando de uma mente confusa porque pediu sabedoria ao Senhor, mas ficou duvidando em seu coração, ficou hesitando. Pediu a direção de Deus, mas não confiou na revelação de Deus. Pediu a Deus, olha, Deus, eu quero saber o que eu tenho que fazer. E acaba que muitas vezes, nesse processo de você ficar imaginando, pensando, você entra numa racionalização. Você quer ver o passo a passo, você quer entender o passo a passo de cada coisa, você quer compreender o passo a passo do que você está fazendo. E nem sempre você consegue alcançar. Racionalizar acontece quando a pessoa começa a imaginar o porquê. Aí você começa a imaginar. Por que deu certo? Por que não deu certo? E você racionalizar para o estudo é muito bom. Mas quando você vai racionalizar a respeito da vontade de Deus, da direção de Deus, ou de algo que Deus está dando para você, está te dizendo, está te orientando, aí cria confusão, porque a tua mente nem sempre vai alcançar. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que eu estou dizendo para você? Sua mente pode estar confusa, porque você está querendo racionalizar uma coisa que é espiritual. Você está querendo racionalizar uma palavra, uma revelação de Deus, um tratar de Deus, que não tem lógica humana? Não tem. Se você tentar racionalizar, não vai dar certo. Você pode racionalizar o estudo sistemático da Bíblia, você pode racionalizar os princípios doutrinários da Bíblia, aí você pode pensar, analisar, fundamentar. Mas no diálogo de Deus com tua mente, no teu dia a dia, no diálogo da comunhão com Deus, tem coisas que Deus vai tratar com você que a tua mente racional não vai alcançar. Então vai gerar confusão. Aí você vai ficar imaginando, você vai ficar tentando racionalizar, mas qual é a lógica disso? Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Não tem hora que Deus chega assim para a gente, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Tem hora que Deus diz assim, fique calado. Rapaz, você fica dizendo, mas por que eu vou ficar calado? Eu sei o que dizer, eu tenho como responder, eu estou com a verdade, eu tenho respaldo, eu tenho fundamento. Aí você fica, sabe, por que eu vou? Não faz sentido. Mas o Espírito Santo de Deus que está tratando com você internamente, ele te dá umas diretivas, umas palavras de revelação, que não adianta você tentar racionalizar, que não funciona assim. Não funciona assim. O que Deus direciona uma pessoa para fazer, nem sempre faz sentido lógico à sua mente. Nem sempre, nem sempre. Seu espírito confirma, mas sua mente rejeita. Olha que coisa. O seu espírito confirma aquela palavra, você sente o seu coração, você tem uma confirmação de ordem espiritual. E aí a mente natural, 1 Coríntios 2,14, não vai conseguir racionalizar esse processo. Dentro do princípio científico, da observação, da pesquisa, do questionamento, tem pontos que a ciência não consegue chegar e não consegue acompanhar, porque entra num universo que para a ciência poder observar, pesquisar e questionar, tem limitações para ela. É transcendental, ultrapassa esses padrões aqui. Ultrapassa um raciocínio lógico. E nós gostamos do raciocínio lógico porque ele nos dá um controle, nos dá uma sensação de controle. A gente se sente no controle das coisas. Então nós apreciamos o raciocínio lógico.
É bom para nós o raciocínio lógico. Mas a lógica de Deus, ela tem seu diferencial. O teu espírito confirma, nem sempre a tua mente confirma, nem sempre vai parecer lógico. Ora, se Jesus diz para seus discípulos para pegar um jumentinho que estava amarrado num lugar, e quando alguém perguntasse a ele do que se tratava, o que isso queria dizer, diga que o mestre mandou pegar. Meu Deus do céu! E Jesus entra nesse jumentinho em Jerusalém, naquele domingo especial, na semana da Páscoa. Nem sempre tem lógica, gente. O local em que foi escolhido para a Santa Ceia, para a última ceia, né, de Jesus com seus discípulos, é outra coisa que não pareceu lógico. Jesus chega e diz, olha, vai aparecer um homem com um cântaro, levando um cântaro, você aborda ele, diz para ele, olha, o mestre mandou vir preparar aqui o local da ceia. Não tinha lógica, porque o comum na cultura judaica eram as mulheres estarem com cântaros de água de um lado para o outro, etc. e tal. Não era o comum os homens estarem fazendo isso dentro da cultura judaica. Aí, você está entendendo como... Eu estou só fazendo uma inserção aqui, uma inferência, para mostrar como, muitas das vezes, a voz do Espírito de Deus conflita com a voz da tua mente, e se você for tentar racionalizar, vai ter uma mente confusa. Tudo que você tenta racionalizar no aspecto de tua espiritualidade, nem sempre será 1 mais 1, 2. Entendeu? Muitas das vezes, 5 pães e 2 peixinhos podem trazer um resultado extraordinário que você não imagina. Na lógica, não dá. Felipe questionou como é que esse lanche desse menino vai ser suficiente para alimentar uma multidão dessa, Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, vamos orar, meu filho, vamos orar. Vamos fazer oração. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui, não. E na hora que orou, multiplicou. É a famosa multiplicação dos pães. É uma coisa incrível isso, meu Deus do céu. E olhe bem, a multidão que foi alimentada com aquele pouco era impossível dentro de uma lógica humana. Se você for fazer a racionalização do processo, ele não vai bater. Por quê? Porque aqui é uma questão de ordem espiritual. Não racionalize na mente, obedeça no espírito. Não racionalize na mente. Quando se trata de verdades espirituais, verdades bíblicas, elas não seguirão obrigatoriamente a lógica do nosso raciocínio. Em algumas vezes, elas seguem uma linha de pensamento que para você consegue perceber, ter um insight, ter uma leitura que não faz sentido. Mas tem coisa que não fará sentido. E sua mente, ela vai conflitar, vai ficar confusa, porque ela fica imaginando e ela tenta racionalizar. É aí a sua vez de obedecer pelo Espírito. Obedeça o que diz a palavra de Deus. Seja um praticante da palavra. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, que é fazendo o contrário do que a palavra propõe. Não faça isso. A qualquer tempo, gente, nós poderemos ser enganados por nós mesmos, quando entramos numa linha de questionamento, entramos numa linha de dúvida, de incerteza, e a dúvida é o pior ambiente para se concretizar e se realizar alguma coisa. Na dúvida você não concretiza, na dúvida você não realiza plenamente, na dúvida as coisas não acontecem. E principalmente daquilo que se trata de espiritualidade. Confia em Deus e não na razão humana. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento, no teu próprio entendimento. A racionalização, gente, que muitas vezes é provocada pela nossa imaginação e que causa confusão, pode não fazer sentido para nós. Muitas coisas que são de ordem espirituais podem parecer que estão erradas quando estão certas. Podem parecer, quando você olha pelo prisma, quando você olha pelo olhar do erro, da sua racionalização,
você não vai conseguir perceber a grandiosidade do acerto que o seu espírito está tratando com você. Resolva a primazia de Cristo na sua vida, no seu coração, no seu entendimento. Resolva colocar Cristo em primeiro lugar. O que vale para você é o que está escrito, o que está revelado pela palavra de Deus. Se agarre com isso. Se você ficar tentando conciliar todas as coisas que Deus trata com você, através do seu Santo Espírito, com o teu Espírito, e aquilo que está na tua mente com o teu eu, nem sempre vai bater, vai causar confusão. E é por isso que você tem que tomar uma decisão. Cristo, somente Cristo, ser o guia, o mestre, o Senhor da tua vida. Se você elege em seu coração, eu seguirei o princípio da palavra, eu seguirei Cristo, eu seguirei a minha relação com Deus. É por isso que o texto bíblico diz que muitas das vezes você não precisa nem que ninguém lhe ensine alguma coisa. Porque o Espírito Santo já está aqui, batendo, ensinando, na porta do seu coração. Basta você abrir e receber o que o Espírito Santo propõe para você. Saia dessa confusão. Não tente racionalizar tudo, porque não é assim que funciona no mundo espiritual e nos princípios da espiritualidade cristã e bíblica. Não é assim. As verdades de Deus estão superiores a qualquer verdade humana. Por isso, a tua mente nem sempre vai conseguir aceitar tudo que o Espírito revela para você. Obedeça o Espírito Santo de Deus. Aceite aquilo que ele diz para você. Se a palavra nos revela que temos que perdoar, perdoe. Temos que amar, ame. Temos que cuidar, cuide. Se você se sente injustiçado e muitas vezes quer dar o troco e quer agir de maneira rebelde, agressiva, violenta, e talvez você se sinta justo porque você sofreu um dano, você quer devolver o dano que você recebeu, e o Espírito vem para você e diz: releve, tolere, deixe para lá, libere perdão, vira a página, bola para frente, vai-se embora, anda, não se engasga com isso. E a tua mente confusa, imaginativa, não, vão pensar que eu sou frouxo, vão pensar que eu sou bobo, vão pensar que eu estou errado, vão pensar que eu estou escondendo alguma coisa, porque eu não agi na ação racional de devolver, de contra-argumentar, de se auto-justificar. Não sei qual é a hipótese que esteja andando dentro do seu coração para você tentar seguir a racionalização e nesse processo a sua imaginação lhe levar a algo que não é o que Deus está tratando com você pelo seu Santo Espírito. Se o Santo Espírito de Deus falou para você para liberar perdão, independente de qualquer coisa, libere perdão, porque a própria palavra de Deus já diz isso. Já é um princípio bíblico, independente de qualquer coisa. Se diz que não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem, a própria palavra já fundamenta você para isso. E o Espírito Santo instiga você e dialoga com você para que você cumpra essa palavra. Que ela seja primazia. Deus te abençoe. Livre-se dessa mente confusa, imaginando demais, tentando entender todos os porquês, e nem sempre você vai alcançar todos os porquês. Em algumas coisas sim, em outras não. E você tem que aceitar que em algumas questões o Espírito Santo vai tratar diretamente com o teu espírito e vale escutar e discernir pelo Espírito e não como homem natural, na sua mentalidade ou no seu raciocínio. Vamos orar. Deus, neste dia, eu te agradeço por tua bondade e misericórdia. Eu quero te agradecer porque tu és o nosso Deus e o nosso guia. E eu te peço em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, toda a confusão. Nos traz a clareza do teu Santo Espírito, que cumpramos a tua vontade, a tua palavra e a tua direção. E somente isso nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Pai do Senhor Jesus.